A fé e a arte sempre andaram juntas e com o cristianismo não foi diferente. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a arte e a fé cristã se encontraram para fazer uma parceria que dura até os dias de hoje. Mas antes de tudo, eu quero te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aqui a gente fala de arte, arquitetura, prática criativa e muito mais. Se inscreve aí, vai! Foi durante o Império Romano, no governo de Otávio Augusto, que nasceu Jesus Cristo, em Belém da Judéia. No início, o cristianismo era divulgado pelos discípulos de Jesus, ali na região da Judéia mesmo. Mas com o tempo, e por causa das perseguições que começaram a sofrer, os cristãos foram se espalhando por várias províncias do Império Romano. Mas apesar de tanta perseguição, o cristianismo só fez crescer. E aonde tem gente, tem arte. Chamamos de arte cristã primitiva ou arte paleocristã a arte produzida pelos e para os cristãos nos primeiros séculos da era cristã. Você já deve ter ouvido falar que os primeiros cristãos romanos se encontravam nas catacumbas. As catacumbas eram cemitérios construídos em galerias subterrâneas. Eram verdadeiros labirintos e podiam ter quilômetros de extensão. Nessa época, os cristãos eram clandestinos. Eles não podiam professar sua fé livremente, não havia liberdade religiosa. Então eles usavam as catacumbas não só para enterrar os seus mortos, mas também para fazer os seus cultos e os seus encontros religiosos. As catacumbas eram cemitérios e, portanto, não poderiam ser profanados. Por isso, eram lugares seguros para os cristãos. E ali nas catacumbas, sobre os túmulos, era possível realizar algumas pinturas. No início, os cristãos usavam símbolos cristãos como a palma, que significava o martírio, a cruz, que significa o sacrifício de Cristo, a âncora, que representa a salvação, e tinha muito também a representação de pães e peixes, fazendo referência ao milagre da multiplicação que Jesus havia realizado. Com o tempo, essas figuras foram evoluindo e começaram a aparecer também cenas do Velho e do Novo Testamento. Mas a representação preferida dos artistas cristãos era Jesus Cristo, que era representado como o bom pastor. Isso porque certa vez Jesus disse que ele era o bom pastor e dava sua vida pelas suas ovelhas. É importante lembrar que essas pinturas não eram realizadas por grandes artistas, e sim por pessoas do povo que tinham se convertido à nova religião. Por isso, a técnica dessas pinturas é muito rudimentar e às vezes até grosseira, mas sobretudo é uma técnica muito simples. Apesar de toda a perseguição, o cristianismo continuou crescendo e, com o passar dos anos, boa parte da população do Império Romano já era cristã. Aos poucos, as perseguições foram diminuindo e no ano 313, o imperador Constantino permitiu que o cristianismo fosse livremente professado e ele mesmo se tornou cristão. Sem as restrições de Roma, o cristianismo cresceu ainda mais. E no ano 391, o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Assim, com a liberdade religiosa, começaram a aparecer os primeiros templos cristãos. Mas eles não queriam pegar a arquitetura do templo pagão e aplicar no templo cristão. Então, o que eles fizeram? Eles adotaram a arquitetura dos edifícios administrativos e de justiça dos romanos. Inclusive, mantiveram o mesmo nome, a Basílica. Mas o que era a Basílica Romana? A Basílica Romana era um edifício onde eram realizadas atividades administrativas ou de justiça. Então, quando havia uma assembleia dos cidadãos ou quando era preciso fazer um julgamento, acontecia na Basílica. Era uma arquitetura neutra, entende? Não havia a simbologia e a carga da religião romana nesse edifício. Então, os cristãos adotaram a arquitetura externa da basílica como seu templo cristão. Mas internamente era preciso abrir espaço para o grande número de fiéis que havia e para a liturgia do culto cristão. Por isso, os construtores criaram amplos espaços e começaram a decorar as paredes com cenas e personagens bíblicos. A Basílica de Santa Sabina, construída em Roma, é um exemplo da arquitetura do início da era cristã.
Ela apresenta uma nave central ampla que abrigava os fiéis durante as cerimônias religiosas. Esse espaço é limitado nas laterais por uma sequência de colunas com capitel coríntio, combinadas com arcos romanos. A nave central termina em um arco chamado de arco triunfal e é isolada do altar-mor por uma abside. A abside era um recinto semicircular situado na extremidade do templo. Tanto o arco triunfal como o teto da abside foram recobertos com pinturas retratando personagens e cenas bíblicas. No início, a arte cristã não tinha a mesma qualidade estética da arte pagã, isso porque era produzida por pessoas simples do povo. Mas com o tempo, ela se tornou cada vez mais rica e amadurecida nas primeiras basílicas, o que era um prenúncio da forte ligação que haveria entre a arte e a doutrina cristã nos séculos seguintes. Hoje a gente conheceu um pouco das primeiras manifestações artísticas do início da era cristã. Eu quero te agradecer de coração por você ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!